Fala aí pessoal, tudo bem? Começando o podcast dessa semana. Se já conhecem o Sessão às 6, bem-vindos de volta. Aos que estão chegando pela primeira vez, muito prazer. Me chamo Lucas Ribeiro. Como já viram no título, a edição de hoje é sobre um filme que nas últimas semanas foi se tornando bem controverso, até polêmico eu diria, com um elenco bem reconhecido e que já circulou em alguns festivais internacionais. Tô falando de Don't Worry Darling, ou Não Se Preocupe Querida. Aos ouvintes que ainda não assistiram ou ainda estão em dúvida se vale a pena conferir ou não, aviso que não haverão spoilers. Da narrativa mesmo, só vou expor o que já foi mostrado no material promocional, tá bom? Teasers, trailers, posters e por aí vai. Lembrando também que a opinião de vocês é uma parte super importante desse projeto, então se tiverem qualquer comentário a fazer, seja sobre podcast ou o filme da semana, se gostou, não gostou do que foi dito, qualquer sugestão de como melhorar, nos acompanhem lá no @Sessão às 6 no Instagram ou no e-mail podcastsessãoas6@gmail.com, tá bom? Então vamos começar a análise sem spoilers de Não Se Preocupe Querida. Bora lá! Uma dona de casa que vive em uma comunidade experimental começa a suspeitar que a empresa de seu marido está escondendo segredos perturbadores. É dirigido e coproduzido por Olivia Wilde, que também atua, inclusive, ela faz a melhor amiga da protagonista. Começou sua carreira atuando em filmes e séries, mas foi desde 2011 por aí que começou a dirigir seus próprios filmes. Suas produções mais conhecidas são os filmes Booksmart e agora Não Se Preocupe Querida, né? Porque essa última produção explodiu muito, se não pela qualidade do filme, então pelas várias controvérsias que está envolvido, principalmente isso, na verdade, e atualmente já está disponível nos cinemas. Pessoal, começo oficialmente dizendo que eu estava extremamente curioso para assistir. Lembro que em um dia bem aleatório vi que a atriz protagonista, a Florence Pugh, postou no Instagram um teaser do filme pela primeira vez e quando terminei de ver, fiquei completamente fascinado. Não só porque o teaser captou muito bem a essência de mistério, suspense e intriga que a história realmente tem, mas sem revelar muito, o que é ótimo, como também parecia ser exatamente o tipo de coisa que me chama a atenção em um filme, sabe? Que capta o meu interesse. É o tipo de plot que facilmente me atrai. E mesmo com o passar do tempo, não via ninguém comentando sobre. Não tinha hype, inclusive eu nem sabia se ia chegar aqui no Brasil. Até que, como eu falei, nas últimas semanas, no último mês, foram surgindo notícias de vários atritos entre o elenco, principalmente a diretora. E assim, não vou entrar em detalhes aqui porque vai ocupar muito tempo e não é o tema do podcast, né? Mas assim, só pra dar uma pincelada. Tem ator expondo vídeo da Olivia Wilde, tem a atriz principal não querendo divulgar o filme nas coletivas de imprensa e entrevistas aí da vida. O que mais? Talvez Harry Styles tenha cuspido no Chris Pine ou talvez não. É uma loucura. Mas acredito que nada que aconteceu seja suficiente para as pessoas quererem boicotar o filme, certo? Como foi o caso de Animais Fantásticos 3, por exemplo. Tô trazendo isso aqui porque foram acontecimentos que repercutiram tanto que com certeza devem ter afetado a bilheteria, inclusive vamos falar disso mais tarde, mas também com certeza deve ter afetado a impressão que a maioria vai ter quando for assistir. Muita gente deve ter ido ao cinema já com a impressão negativa, ou achando que não ia gostar só por causa disso, sabe? Dessas controvérsias. O que é péssimo. Não tem necessidade disso. Tá, mas e aí? No fim das contas, é um filmão? Melhor do ano? É a pior coisa que já aconteceu em Hollywood? Para responder essas perguntas, vamos seguindo pro roteiro, que na verdade é bem intrigante. Esse é o tipo de filme que não tem pressa nenhuma de chegar na revelação do que tá acontecendo, porque se você ouviu a sinopse que falei agora, ouviu algum trailer, teaser, já dá pra adivinhar que algum tipo de reviravolta vai acontecer em algum momento. Sendo que os roteiristas investem muito tempo preparando o terreno antes de finalmente anunciar pro público. E se isso tiver frustrado alguém, ou quem sabe até algum de vocês ouvintes, eu entendo super, porque a falta de pressa da história quase chega a ser provocativa, mas confesso que eu gostei disso.
Poderia ser um filme um pouquinho mais curto? Poderia. Mas quando o momento finalmente chegou, foi tão satisfatório ver o desenrolar das coisas da protagonista, dos personagens em geral, observar o plot principal por um ângulo diferente, e terminou de um jeito tão interessante que pra mim compensou demais a porção do filme em que eu me perguntava o que danado era que eu tava assistindo. Então, saindo do cinema, valeu a pena. Mas não vou mentir que demorou pra me prender. Foi só a partir de uma interação específica entre os personagens da Florence Pugh com o Chris Pine, mais ou menos na metade do filme, que só aí eu pensei, caramba, agora eu preciso saber no que isso vai dar e o que vai acontecer depois, sabe? Ou seja, demorei pra me conectar, mas quando aconteceu foi dali pra cima. Sobre a reviravolta, passei o filme todo pensando, meu Deus, o que será que deve ser? Eles estão levando a gente pra onde? E fui criando umas teorias no meio do caminho, mas quando revelaram, não era nada do que eu tava pensando. Me surpreendeu, e no entretenimento hoje em dia, onde todo mundo posta todos os spoilers no Twitter, no Instagram, fica difícil você ser completamente pego de surpresa, sabe? Não sei se vocês também têm essa impressão, mas aqui, sinceramente, acho muito difícil alguém adivinhar a surpresa dessa história, a não ser que pegue spoiler, né? Então, vale a pena enaltecer isso. Outra coisa também que merece destaque são as mensagens. Não se preocupe, querida, aborda temas super atuais, como desigualdade de gênero, a posição e o papel de uma mulher na sociedade, quais eram consideradas suas contribuições antigamente e quais hoje, o papel do homem também, por que não? Mas o que me conquistou mesmo foi a questão da sanidade da figura feminina. Como é fácil as pessoas questionarem o que uma mulher diz simplesmente porque foi ela que disse. E como eu não tô gostando ou entendendo o que ela tá falando, então não deve ser nada, não deve ser importante, sabe? O jeito como isso foi executado, principalmente por parte da protagonista, pra mim foi impecável. Eu me senti 100% investido nisso e nunca precisamos sair da história pra fazer isso, o que é a melhor parte. Então, aos que ouviram tudo que falei agora e pensaram, feminismo, todos esses aspectos são tão essenciais para a história principal, para o mistério, que nunca chega a ser forçado. Muito pelo contrário, é orgânico, porque faz total sentido, sabe? Então, quem for conferir, vai com a mente aberta, que os comentários não são gratuitos, eles estão ali por um motivo. Seguindo aqui para os aspectos mais técnicos, como é um filme que se passa numa sociedade de época, né, dos anos 50, se eu não me engano, departamentos como cabelo e maquiagem, figurino, direção de arte e design de produção tem muito a acrescentar aqui e fazem isso muito bem. Os penteados e as roupas das pessoas, especialmente das mulheres, são um colírio para os olhos. Aqueles penteados bem volumosos, que até parecem uma peruca. É o máximo. E como a personagem principal é uma dona de casa, então passamos muito tempo na sua própria casa, ou então também em clubes, shoppings, as áreas externas dos bairros, e tudo exala anos 50. É muito bem feito e, como consequência, a chance do público ter facilidade em assistir, em acompanhar visualmente e se manter entretido e até imerso no que está assistindo é bem maior. A paleta de cores é, repetindo, bem anos 50, aqueles tons super limpos e claros de azul, amarelo, vermelho. Tem bastante preto também, o que é usado de forma bem interessante. Mas no geral, você usar ambientes tão coloridos para contar uma história em que o gênero é suspense psicológico, ao invés de só se inclinar nos clássicos da casa escura, que não dá pra ver nada, e que todos os acontecimentos macabros só acontecem à noite, e precisar de vários sustos pra atrair o público, não ter a necessidade de nada disso é bem inteligente. Porque a estranheza aqui, a paranoia, vem do que você tá vendo de forma super nítida. Então exige mais do roteiro, da atriz, do jeito como é filmado, e tudo isso é bem feito. Certo, aproveitando essa parte dos aspectos técnicos, eu queria acrescentar a Olivia Wilde como diretora. Esse é o primeiro filme dela em que vejo que tá na direção. E assim, não é ruim, é bom, mas ela tem umas escolhas criativas quase questionáveis, no modo como ela quer transmitir o suspense ou a confusão pro público. Tô falando em especial da edição e da trilha sonora. Na trilha, quando não são músicas clássicas antigas, o que faz total sentido,
são as vozes de umas pessoas fazendo uns sons estranhos, e isso várias vezes. Então assim, na primeira vez que eu vi, eu fiquei, o que é isso? Legal. Mas na última eu tava só, tá bom, Olivia Wilde, todo mundo já entendeu que você gosta de um ASMR, mas vamos seguir. E se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. E sobre a edição, vai ser meio complicado de explicar por aqui, só por áudio. Mas sabe o efeito caleidoscópio? Onde as imagens se espelham e ficam uma viagem só de olhar? Pronto, tem bastante disso aqui. E começou a me lembrar muito um filme chamado Suspiria, ou Suspiria, nunca sei a pronúncia certa, do diretor Luca Guadagnino. É o seguinte, Luca Guadagnino fez Me Chame Pelo Seu Nome, um filme de romance que eu amo, e quando soube que o cara ia tentar fazer terror, que é uma coisa super diferente, me chamou a atenção demais. Mas quando terminei de ver, foi muito ruim, gente, sem condições. Foi o tipo de produção que eu terminei e me perguntei por que eu passei tanto tempo assistindo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque Suspiria foi basicamente uma decepção sobre umas dançarinas muito estranhas, dançando de uns jeitos bem psicodélicos, beirando ao macabro. E esse efeito caleidoscópio que eu falei agora, também quase sempre envolviam dançarinas com os movimentos aleatórios e macabros. E como acontecia bastante, quanto mais eu via, mais eu pensava, meu Deus, por favor, que esse filme não seja o novo Suspiria, porque eu vou me arrepender muito de estar assistindo esse filme, ainda mais no cinema, se for. Então, por uma boa parte da história, eu fiquei meio preocupado por causa disso, dessas duas coisas, na verdade, a montagem e a trilha, que com certeza foram decisões da Olivia Wilde, mas nunca chega ao ponto em que me tira da experiência ou ela abusa desses recursos. Pra mim ela chega perto, mas quando o filme termina, a maioria dessas coisas fazem sentido, tem uma lógica na narrativa, então no final das contas é só um traço forte da criatividade dela e é isso, sabe? Um traço questionável, aí vai de cada um. Mas são esses pontos da sua direção que mais me chamaram a atenção. De resto, criar suspense, cenas de ação, drama, confusão, é bem tranquilo, ela faz muito bem e é uma boa profissional sim. Beleza, seguindo agora com o elenco, temos bastante gente conhecida aqui, temos Gemma Chan, Chris Pine, Olivia Wilde, que como eu falei atua também, mas destaco uma dupla em especial, tô falando de Florence Pugh e Harry Styles, que fazem o casal protagonista, né, Alice e Jack. Como o filme foca tanto neles dois e no romance, nessa paixão tão aflorada e tudo mais, as atuações deles são essenciais para fazer a história dar certo. Aos fãs do Harry Styles, não acho que vão se decepcionar, tá? Ele aparece bastante, é praticamente o segundo personagem mais importante depois da Alice e faz um bom trabalho. Mas minha única questão é que, como o Jack é considerado o homem da casa, o provedor, o trabalhador que dá duro pra sustentar a esposa e a família e tudo mais, eu achei ele muito jovem pra fazer esse personagem, sinceramente. Repetindo, Harry faz um bom trabalho e a narrativa mesmo reforça que eles são o casal mais jovem da comunidade onde moram. Mas mesmo assim, no meio do filme, percebia que não me convencia, sabe? Mesmo ele usando terno várias vezes, mesmo dirigindo um carrão, a impressão que deu era que eles deviam ter escalado um ator mais velho que tenha mais esse perfil. E só abrindo um parênteses aqui, já que eu não vou falar dele, eu achei o mesmo do Chris Pine. Adoro esse ator, acho super talentoso, mas quando você assiste ao filme e percebe qual é o perfil do personagem que ele está interpretando, também acho que a escalação dele no elenco não foi a melhor das ideias, já que a gente está analisando bem criticamente mesmo. Então assim, não é ruim de forma alguma, mas um ator um pouco mais velho, ou pelo menos que de alguma forma aparente ser, teria dado mais profundidade pro papel, que é bem intrigante, digamos assim. Mas, voltando aqui pra dupla, Florence Pugh é o ponto alto do elenco. Fãs da atriz devem ficar muito satisfeitos com seu trabalho aqui, sem dúvidas. Adoráveis Mulheres foi o primeiro projeto dela que eu vi e já me chamou a atenção lá. No filme Viúva Negra, roubou quase todas as cenas, inclusive tô louco pra ver mais dela na Marvel. E agora aqui, Florence Pugh como protagonista foi um acerto muito, muito grande. Bastante é exigido dela em termos de expressões faciais, demonstrar angústia, confusão, o que mais? Realização, medo, e ela entrega tudo isso.
Você vê que ela tem energia e tá disposta pra fazer tudo que a personagem exige que ela faça, entende? Então, assim, amei vê-la como protagonista, ela carregou o filme fácil. Espero vê-la ainda mais como protagonista em futuros projetos, porque, assim, se a atriz fosse outra, talvez o resultado aqui não seria tão interessante. Bom, há quem diga que as polêmicas que eu mencionei antes poderiam afetar positivamente no desempenho do filme nos cinemas. Parafraseando a filósofa contemporânea Valesca Popozuda, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Ou seja, publicidade negativa ainda assim é publicidade. Mas de acordo com os sites Wikipedia e Box Office Mojo, o custo para a realização desse projeto foi aproximadamente de 35 milhões de dólares. E até o momento, lembrando que ainda está em cartaz, arrecadou mais de 36 milhões de dólares, o que é bem abaixo do esperado. Se os valores não aumentarem nas próximas semanas, corre o risco das companhias produtoras, das distribuidoras, saírem no prejuízo. Ou seja, na prática, já dá para observar que todas as manchetes envolvendo as confusões por trás das câmeras não foram suficientes para expandir o público, para aumentar o número de curiosos, infelizmente. Porque se fosse o caso, os números seriam bem maiores. Olha, no geral, Não Se Preocupe Querida ou Don't Worry Darling é um filme sobre amor, bem romântico, bem erótico, se é que vocês me entendem. Pensem 2 vezes antes de assistir esse filme com crianças. Tem uma atmosfera de época muito bem-vinda, que te ajuda a entrar na história, mas também é intrigante, misterioso, meio psicodélico, com traços artísticos bem visíveis por parte da diretora. A história tem tudo para, em algum momento, por algum motivo que seja, captar o seu interesse e ainda te recompensa com uma reviravolta bem legal. Não explica tudo, mas explica o suficiente para você sentir que o roteiro é fechado, dando ao público a sensação de que a história principal foi bem abordada, mesmo com algumas pontas soltas aqui e ali. Então, ao meu ver, não é perfeito, tá bom? O roteiro poderia sim ter sido ainda melhor trabalhado, tirar uma coisa ou outra, aprimorar algum aspecto aqui e ali, evitar pontas soltas, mas ainda consegue entreter. E assim como o recente live action Pinóquio, tá longe de ser esse desastre absurdo e bomba que todo mundo tá falando por aí. Se alguma coisa que foi mencionada hoje te chamou a atenção, seja o elenco, Harry e Florence como um casal, a trama, a vibes anos 50... Se alguma dessas coisas te deixou curioso para conferir em algum momento, confesso a vocês que não há necessidade de correr pro cinema para assistir. Dá para esperar tranquilamente sair num serviço de streaming aí da vida. E sobre isso, mesmo tendo pesquisado, não achei aonde vai estar disponível depois que sair dos cinemas, mas como a distribuidora é a Warner, eu suponho, é só um palpite, tá? Que vai parar no HBO Max, já que todo o conteúdo da Warner tá lá. Mas assim, nada é garantido. E assim chegamos ao fim da discussão sem spoilers. Aos que já conferiram, por favor, compartilhem suas impressões lá no Instagram, @sessãoas6. Acham que a fofoca é melhor do que o próprio filme? Vi muita gente falando isso. Gostaram de Harry Styles no papel? Acham que ele entregou tudo o que prometeu? Também acham que poderia ter sido alguém mais velho interpretando o seu papel ou não? Comenta lá que eu adoro ver suas opiniões. Então, no geral é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Espero que tenham curtido essa edição. Temos muitas outras, tá bom? Mais de 100 já postadas. Então fiquem à vontade para escutarem outros episódios. Temos de tudo: DC, Marvel, produções da Netflix, conteúdo do HBO Max, possíveis candidatos ao Oscar, vários episódios com convidados especiais. Então só acessar as principais plataformas de música e escrever lá a Sessão às 6, que não tem erro, tá bom? Vou ficando por aqui. Aos que escutaram até esse momento, muito obrigado. Um beijo enorme e até a semana que vem. Tchau!